Olá, vamos ver aqui se esse Insta acha nossos seguidores. Vamos ver se a gente já tá ao vivo. Opa! Chegou aqui nosso segundo anfitrião. Bom dia, guerreiro! E aí? E aí, queridão? Cadê a nossa música? Beleza? Estamos sem música hoje. Fomos. Os direitos autorais na semana passada comprometeram nossa. Quase que a gente não consegue postar pro pessoal a live, velho. Tem que Vamos, pensar na vamos deixar cópia, sem né? música. Tem que pensar nisso sim, velho. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo centralizar. Vamos lá. Cadê você que não tá aparecendo direito aí ainda? Alô, alô, alô. Vou tudo aqui, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Você tá me vendo? Não, tava girando um negocinho aqui. Já vi que chegou Ian, chegou Anderson Xavier, grandes irmãos aí para participar junto com a gente. Cadê? Eu acho que eu vou ter que fechar e sair e entrar de novo. Veja aí, pode fazer isso. Enquanto isso eu vou falando aqui com meus amigos. Fala, Ander, é maravilhoso. E aí, irmão? Ianzinho. Não sei se vocês vão ficar aí com a gente, mas... Opa! Vamos ver aqui agora. Pronto, guerreiro. Agora você já tá bem aí. 100%, 100% mesmo. Pessoal Convidar o da Casa pessoal Dourado aqui. chegando aí. Pois é. Oi, Ander, bom dia, irmão. Pessoal que vai chegando aí, vamos mandar esses coraçõezinhos aí para o Instagram começar a indicar a gente aí para um monte de pessoas, para chegar na maior quantidade de pessoas possíveis que a gente puder nessa manhã de quinta-feira. Aí, já mandaram um coraçãozinho aí. Pode estralar esse coração aí, ó. Pode começar a mandar um direct pro pessoal, que vocês sabem que estão acordados aí já 7h30 da manhã. Mas esse é um compromisso nosso com vocês, né? Então, assim, a gente não poderia deixar de fazer nossa live conforme prometido, e os guerreiros comprometidos, com certeza eles estão junto com a gente aqui. Ander, obrigado. Cais Dourado, Pousada, obrigado. E vamos lá, vamos passar conteúdo, vamos fazer o que a gente puder aqui, deixar sempre gravado para o pessoal ter acesso, né? Diogão, me fala aí, tudo certo com você? Tudo certo, queridão. Então, Vamos falar hoje do que? Me diga aí, do que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre Customer Experience, ou seja, a experiência do consumidor. Por que, na verdade, nós dois, né, que somos anfitriões aqui dessa live, nós resolvemos falar sobre isso? Primeiro, pela enxurrada de perguntas que chegam para a gente, né? Assim como o assunto da semana passada, um monte de pessoa pergunta: Gustavo, Guga, como é que eu consigo fazer com que meu cliente entenda sobre experiência? Como é que eu consigo entregar uma experiência memorável, uma experiência diferenciada para o meu cliente? E aí, assim, é um assunto que, se a gente for começar a discorrer, eu tenho certeza que, por mais que a gente fale nessa live sobre esse assunto, a gente ainda vai ficar devendo determinadas coisas, porque é um assunto muito complexo. É um assunto muito grande, muito extenso, exige muito conteúdo, e eu acho que, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas nada impede de, lá no futuro, a gente voltar sobre esse assunto aqui, falando sobre outras coisas que ficaram pendentes aqui nessa live de hoje, né? Então eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muito para falar sobre experiência, só que isso é um assunto muito, muito, muito importante, porque todas as empresas hoje que trabalham com experiência
E eu não vou falar só de empresas físicas, né? Ah, eu tenho uma marca, eu tenho uma loja. Não. Se você é um cara que vive de Instagram, se você é um cara que quer vender através de Instagram, ou até mesmo engajar pessoas, você precisa entender que a experiência que você entrega para o seu cliente, ela é preponderante, ela é um fator diferencial quando você vai entender que, desde quando ele entra em contato com sua marca, ou sua loja, o que quer que seja, pela primeira vez, até o final, até a última vez que ele vai se relacionar, que ele vai ver seu perfil, que ele vai comprar de você, você precisa entender que durante esse tempo você precisa entregar experiência. Hoje já dizem que as pessoas não consomem mais produtos, as pessoas consomem experiências. Então, quanto mais você estiver entregando experiências para as pessoas, mas você vai estar deixando aquelas pessoas ali satisfeitas, e aí entra aquela questão de satisfação. E quando você entra com essa questão de satisfação, você consegue ser mais assertivo em sua comunicação, entender o que essa pessoa quer para ela, o que é valor para essa pessoa, para a sua persona, ou seja, para o seu cliente ideal. E o que nós vamos falar aqui hoje, Diogo, mais uma vez, é sobre experiência própria, né? Tanto eu, quanto você, quanto todas as pessoas que vão assistir essa live, nós também somos clientes, nós também somos consumidores. E também vivemos experiências com essas marcas que a gente se relaciona. Então, nós não vamos falar aqui de achismos, nós não vamos falar aqui de, eu acho que é isso aqui, eu li sobre isso aqui, claro, nós somos estudiosos, né, sobre isso. Para mim, foi as principais palestras que eu fiz no ano passado foram sobre isso, né, junto com a Academia do Festeiro. Se eu não me engano, eu devo ter feito umas 4 ou 5 palestras só no final do ano, falando sobre experiência. Então, assim, isso é um assunto muito procurado. As pessoas querem muito saber sobre experiência e nós vamos falar sobre a nossa. O que a gente faz nos nossos negócios para a gente poder entregar uma experiência memorável para as pessoas e o que a gente, como consumidor, vive em termos de experiência. E o que a gente sente e o que a gente vivencia, experiencia durante as nossas trajetórias de vida. Beleza, Diogão? Show de bola. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Passos, eu sou assessor de investimento, tenho escritório de investimento há mais ou menos uns 11 anos, sou assessor há 12. E eu gosto muito de trazer essa parte de experiência, eu gosto muito de falar da própria XP. Por que a XP é disruptiva, ou foi disruptiva, ou está sendo disruptiva no mercado financeiro, né? A gente tem um legado dessa parte de investimentos serem liderada pelos bancos, e que não houve um zelo, um cuidado do banco para com o seu correntista ali, com o seu consumidor, né? Quando a gente construiu a nossa lógica, quando a gente construiu o nosso modelo de negócio, eu diria que mais de 80% do esforço foi para tentar melhorar essa experiência de investimento, muito por conta de um desserviço pretérito. Se a gente tivesse tido concorrentes bons, muito provavelmente teria investido muito menos na construção da experiência. A gente já partiria ali de um benchmark aceitável, de uma prática razoável, e a gente iria lá, ali dar um toque, dar uma personificada. Mas, infelizmente, o nosso consumidor, o nosso cliente estava tão maltratado, tão machucado, que a gente precisava desconstruir aquela experiência pretérita e abrir espaço para uma experiência nova. Então, assim, do ponto de vista empresarial, você pensa assim, olha, eu poderia contratar processos mais baratos, sem muito frufru, sem muito zelo. Então, seria do ponto de vista duro ali de orçamento, o user experience, o customer experience, ele é um desafio. Por quê? Porque você não tem ali, você tem uma série de outros fatores que poderiam ser mais baratos e aumentar o lucro de forma direta, ou a gente se cercar desse cuidado para trazer uma experiência tão diferenciada que o cliente passa a ser um funcionário, passa a ser um colaborador, ele passa a vender você. Perfeito. E acho que esse é o grande X da questão para mim, né? Perfeito. Eu tenho 2 coisas para falar sobre o que você disse. A primeira coisa você falou de uma coisa que me chama muita atenção.
sobre a questão do User Interface, ou seja, a interface do usuário, né? A interface do usuário, quando a gente fala de experiência, muita gente negligencia, né? A questão de design, a questão de usabilidade, a questão de tornar friendly, né? Que é a expressão de fala amigável, amigável ao uso. Por que, na verdade, o iPhone, né, ele é tão falado como positivo, como uma super máquina, um super software? Porque ele é taxado como descomplicado. E o fato de você ser taxado como descomplicado agrega valor. Porque para as pessoas que consomem esse tipo de produto, descomplicar, fazer de uma forma fácil, é valor. Então eu acho que o que você trouxe é perfeito. Você poderia ter investido muito menos dinheiro, muito menos grana, tanto na captação de pessoas especialistas, quanto na interface do usuário, né, que é realmente o software lá, o dashboard que vocês mostram quando as pessoas... E eu sou cliente também, viu? Só para dizer, eu sou cliente também da... Se fui eu que caiu, se foi Diogo que caiu. Mas, assim, a experiência é muito fácil. Você, na verdade, entende, né, facilmente quando você entra em contato ali com a ferramenta. Então, é muito fácil de você enxergar quais foram os investimentos que você fez. É muito fácil de você enxergar todas as suas transações, sua carteira ali de coisas. E a segunda coisa que eu tenho para falar é uma coisa muito importante. Experiência é uma questão de percepção, né? Experiência é uma questão de você perceber. Fui eu que caiu ou você que caiu? Pra mim apareceu rodando em você e provavelmente em você o inverso, né? Foi. Mas vamos lá. Tomara que tenha continuando gravando aí. Mas assim, o que eu estava falando, Diogo, só para você se contextualizar aí da minha fala, é que experiência é uma questão intrínseca de cada pessoa, né? Você, por exemplo, poderia entregar... Vou até abrir aqui um pouquinho a porta aqui para ver se pode ser a questão da internet aqui. Você pode entrar em contato com uma determinada experiência e simplesmente eu e você sermos expostos a uma mesma experiência, mas eu perceber de uma forma e você perceber de outra completamente diferente, né? Isso pode acontecer. Você pode querer entregar a experiência mais memorável possível para o seu cliente. Sendo que, se você chegar ali, por exemplo, e colocar uma amostra de 100 pessoas, a tendência é que você não vai agradar a todo mundo. Até porque é dito, né, uma das falas mais impactantes da humanidade é que nem Jesus agradou a todo mundo, né? Ele realmente foi um grande homem, um grande ser, um grande avatar que passou pela Terra, mas ele não agradou a todas as pessoas, né? Então, assim, como é que se fala a palavra? Que uma prepotência sua, né? A prepotência sua, querer agradar a todo mundo, achar que vai agradar a todo mundo. Não, isso pode acontecer, né? Bom dia. A queda foi rápida, logo voltou em seguida. Obrigado. Show de bola, queridão. Obrigado. Show de bola. Então, de qualquer forma, se você pensar, né, sobre essa ótica, você não vai agradar a todos, porque vai ter pessoa que vai entrar em contato com o seu produto, com a sua interface de usuário ou com a sua empresa ou qualquer outra coisa e vai se desagradar. Mas o que você precisa fazer é o seguinte: tentar, através dessa questão que você falou, do cuidado, de você ter ali aquele zelo em relação ao investimento, botar realmente investimento, tentar agradar a maior quantidade de pessoas possível, né? É claro, 100% provavelmente não vai ser, mas a maioria é o que você tem que chegar, é o que você tem que almejar. E aí eu gosto muito daquela analogia da festa de aniversário da família, né? Não sei se eu já te contei essa, Diogo. É a festa de aniversário da família. Como é que funciona a festa de aniversário da família? Simplesmente você se esforça para fazer a melhor festa para a família, né? A família vem, reúne e tal, e você realmente bota bebida, bota comida de primeira, tenta fazer o máximo possível ali para que as pessoas fiquem satisfeitas. E vai ter senhores dentro da sua família e senhoras saindo falando mal da sua festa, dizendo: nossa, que absurdo, isso que aquilo, o salgado estava frio. E vai ter gente que vai dizer assim: pô, que legal que teve salgado X, que legal que teve camarão empanado, entendeu? Então, assim, o que você precisa fazer, o que você precisa almejar no final das contas é fazer com que a maior parte dessa família saia satisfeita. Porque nem todo mundo que vai ser... E muitas vezes essa pessoa ele não leva nem presente. É o cara que chega lá sem presente e ainda sai falando mal, entendeu? E tá tudo certo.
porque nem Jesus agradou todos. E você não precisa ter essa prepotência de querer fazer isso, mas você precisa tentar agradar a maioria. Pode falar, Diogo. Uma coisa legal é assim, né? Quando a gente é empresário, quando a gente fala de negócio, a gente entende que a gente tem um consumidor, que a gente tem cliente, a gente tem um consumidor ideal, e a gente vai estudar a persona, vai estudar ali quem é que vai consumir a gente. E para pensar, eu aqui do lado de cá, na área de investimentos, eu tenho pessoas de 15 anos até 95 anos. Eu tenho pessoas com diversas identidades de gênero, diversos locais do país, fora do país. A gente tem cliente que está expatriado no Japão, na Angola. Então, para pensar como é difícil, se você olhar com um olhar superficial, como é difícil esquadrinhar isso, como é que eu vou fazer uma comunicação para conseguir falar com todas essas pessoas tão diversas, com tanta diversidade e tal. E aí, no caso aí, é um erro do olhar, né? Você tem que pensar nas dores, porque muitas vezes as dores são as mesmas, independente se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho. Então, assim, o nosso processo, por exemplo, a gente tem um zelo desde o início. A gente jamais vai pegar o telefone. Eu estou falando aqui em nome do meu escritório, a RGC Invest. A gente jamais vai pegar o telefone e vai fazer o que a gente chama de cold call. Pegar, ligar para alguém, incomodar alguém, interromper o sossego de alguém ali, sem ter sido convidado, sem ter sido autorizado, para falar, olha, eu sou especialista de investimento, a Selic é 2,22% ao ano e você está precisando da minha ajuda. Isso, apesar de ser verdade, não funciona, porque isso compromete a experiência. Lá o protocolo da gente nós temos families and friends, que são clientes, e a gente pede a indicação de outras pessoas que fazem sentido ter o nosso serviço a partir da percepção dele de clientes. Eu juro por Deus, já cheguei para pessoas e falei assim, cara, não indica porque você gosta de mim, não. Aqui, nesse momento, nesse passo que a gente está, é irrelevante você gostar de mim, você ter facilidade de conversar comigo. Importante eu te ajudo, eu entendo a sua carteira, eu entendo a sua visão de vida, os seus processos, os seus objetivos. Eu consigo entregar e montar uma carteira para você que consiga ser única, ser sua, pessoal, intransferível. Personalizada. E dali você extrair uma percepção de valor que não tem como ser diferente, e eu diria até mais, no limite, não tem como ser melhor. Tipo, a gente está entregando tudo o que o cliente precisa, e aqui você precisa, lógico, setar a expectativa dele com relação a isso, sobre o que esperar de você, o que esperar da carteira, como que funciona do tempo, porque cada carteira, cada volume financeiro tem um desafio, cada risco exige um contato. Então, você se cercar ali, de fato, das dores dos seus clientes e principalmente do controle das frustrações. E muito pouca pessoa trabalha isso, entendeu? De falar, olha, esse aplicativo aqui que você está comprando, ele é legal. Só que se você está querendo fazer tal coisa, não vai servir. Não vai servir, não compra não. Nunca vi ninguém fazer isso. Perfeito. Do lado de cá, eu já disse para várias pessoas, falei, olha, isso que você está querendo, eu não posso te ajudar. Eu acho que você está no lugar errado. E recomendei a pessoa procurar outro lugar. E que é o que se chama de demitir clientes, né? Na verdade, você precisa estar pronto para isso, né? Aquele cliente que não te serve, e eu não vou falar assim, não é que ele não te serve, ele não dá fit, né, com o seu negócio. Você precisa dizer assim, cara, aqui não é o lugar para você, porque não é de mim que você precisa. E ser, na verdade, sincero em relação a isso, eu acho que é uma vantagem competitiva, Diogo. Entendeu? Você, na verdade, você entra ali, você abre um loop na cabeça dele, onde ele vai dizer assim, nossa, esse cara ele tá dizendo que não quer me vender? Esse cara não quer me vender? Entendeu? Como assim esse cara não quer me vender? E o cara fica sem saber por quê, mas depois ele vai te agradecer. Quando ele achar a solução ideal para ele, ele vai te agradecer. Ele vai dizer, nossa, o cara tinha razão. Ele pode nem lembrar seu nome, mas ele vai lembrar da sua empresa. Ele vai dizer, nossa, o cara tinha razão. Realmente era outra coisa que eu precisava, não era dele. E, eventualmente, quando for,
você vai chegar e vai abraçar o cliente, você vai fazer ali um onboard, né? Você vai chegar e vai fazer uma boa recepção. E só para o pessoal que ainda não sabe sobre o que ele estava falando, o que é cold call, né? Cold de frio e call de ligação, ou seja, a ligação fria. Você chegar simplesmente e ligar para a pessoa desavisadamente ou tentar fazer ali uma abordagem para uma pessoa que você nem esquentou ele, né? A lead, né? Que é o contato qualificado, não foi nem esquentado. Então, cold call é quando você pega ali, por exemplo, e tenta fazer uma prospecção de um cliente que ele nem te procurou, né? Ele não procurou Você pega ainda. uma lista de telefone e sai ligando. E sai Você não ligando, tem nenhum né? contato. Isso chama cold call. No nosso processo, só para como é que funciona, a gente fala com pessoas que não conhecem a gente. Mas vamos supor, Gustavo é cliente lá do escritório e é satisfeito. E dado a experiência que ele tem lá no escritório, ele percebe que o chefe dele estava reclamando do banco, estava preocupado com a crise. Aí ele chega lá, chefe, eu tenho aqui um assessor de investimento, Diogo, que é muito bom, recomendei você para ele. Então, se ele te ligar, ele vai falar em meu nome. Atenda se puder. Essa ligação ela já não é mais fria, ela já é uma ligação qualificada de indicação. Ou seja, você já vai chegar com a autoridade de quem te indicou. Entendeu? Perfeito, então, assim, perfeito. Principalmente se você for amigo, familiar ou uma pessoa muito bem quista pelaquela pessoa, quando você receber aquela ligação, você transfere a autoridade, né, que você tem diante do relacionamento que você tem com essa pessoa que vai ser contactada, né, pela empresa, você está transferindo a autoridade. Mas, Diogo, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, né, que o Customer Experience, né, a experiência do consumidor traz. Eu acho que a primeira delas que a gente pode falar é essa geração de vantagem competitiva e você meio que, quando você tem uma experiência muito sólida na cabeça da pessoa, ou seja, a pessoa já viveu uma experiência memorável junto com você, você para de concorrer com outras pessoas, com outros concorrentes e para de concorrer por preço, né? Eu acho que isso é uma das grandes vantagens competitivas da experiência do consumidor, que é você parar de concorrer por preço, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu já trouxe o caso da Apple aqui, né? Eu posso trazer outro caso real. Meu sogro e minha sogra, eles têm pousadas, né? Ele tem uma pousada lá em Itaipu de Fora, se chama Cais Dourado. Inclusive, faço a recomendação porque sou cliente também. Então, se vocês quiserem, @Cais Dourado Pousada, dê uma olhadinha lá. Pousada super intimista, maravilhosa, no paraíso. E eu vou falar o seguinte: todas as pessoas que saem de lá saem com essa percepção de, oh meu Deus, realmente eu vivi uma experiência aqui, porque parece que é uma coisa... Ó, tá até aqui com a gente, ó, Cais Dourado Pousada, se quiserem, clique aí depois para conhecer. Eu acho fantástico, né? Então, assim, todas as pessoas que saem dessa experiência lá, saem com essa experiência positiva, porque eles mesmos atendem, né? Eles mesmos que estão lá no dia a dia com as pessoas, então meio que conversam com as pessoas, tem um tratamento familiar, né? O tratamento familiar, ele realmente faz toda a diferença. Quando a pessoa sai dessa experiência, a percepção que ela gera diante de tudo que está vivendo, né? Paraíso na Terra, praias maravilhosas, passeios maravilhosos e uma pousada que acolhe. Então, assim, fecha todo um pacote de percepção na cabeça da pessoa e a pessoa sai de lá dizendo assim, nossa, que bacana. Tenho certeza que da próxima vez que ela for lá em Itaipu, a primeira vez ela pode até pensar, poxa, eu quero lá mais barata, eu vou olhar o preço aqui. Mas depois que ela vive uma experiência com a sua empresa, ela deixa de ficar pensando só nisso. Ela vai pensar em querer viver de novo aquela experiência que ela viveu e que foi tão satisfatória para ela. Você entendeu, Diogo? Eu diria até mais. Eu diria que assim, não é que você torna o concorrente relevante por preço. Eu acho que você torna o concorrente relevante. Você fideliza a pessoa. Seja por preço, seja por qualquer outra vantagem, porque às vezes você tem pessoas mais caras que proporcionam outras experiências e ainda assim você vai ser o recomendado, né? Então, assim, é aquela hora que você realmente fideliza o cliente e torna a concorrência relevante. E aí eu vou dizer, quanto mais estruturado, quanto mais organizado isso for, principalmente quando você tem ali o contato do cliente final da ponta através de colaboradores, você precisa ter um cuidado redobrado. Você precisa
ter uma estrutura, Gostei. ter um processo, ter uma rotina. O colaborador tem que ser aderente ao seu negócio, à sua cultura organizacional. Cultura organizacional. Ele tem que Perfeito. vestir a sua camisa. E eu digo isso porque, assim, esse maluco aqui de cima, quando era mais jovem, estava na faculdade, passou pela Ambev. Cara, se a gente pegasse um refrigerante ou uma cerveja de outra marca, esse maluco saía da mesa, falava, não, eu não posso ser visto com isso aqui não, você é maluco? A gente só consome o que a gente produz. Exatamente. E isso passava pra gente uma mensagem de cultura organizacional tão forte, tão sólida, que de fato é uma inspiração. E a gente não precisa aqui fazer jabá pra Ambev, não, que ela transcende. Por si só, por si só. Eu falava assim, Diogo, a gente só consome que roda a nossa linha. Isso, exatamente. Só que roda a nossa linha. Exatamente. Então, assim, por que a Ambev tinha um cuidado tão forte de implementar isso? Porque isso que ele viveu e passou, isso foi pensado, isso não foi ao acaso, não. Isso foi construído top-down ali do dono da Ambev, do dono da Brahma, para desmembrar uma cultura forte que engajasse os seus colaboradores, para que na ponta ele engajasse o comerciante, ele engajasse lá o cliente que ia comprar. Então, é muito importante a gente pensar com muito cuidado, porque senão você vai se deixar ao acaso. Voltando naquele ponto que eu falo, que a gente estava falando de demitir o cliente, né? Tem gente que quer vender de qualquer jeito, qualquer custo. Só que um cliente insatisfeito, um cliente que paga e não leva aquilo que ele queria, ou percebe depois que o processo de venda empurrado foi tão forte que ele foi ali coibido a comprar. Cara, ele fala mal, ele tem um poder destrutivo. Insano, é bizarro o que é que um cliente chateado e aquele é capaz de fazer. Se você pega um rancoroso, então, rapaz, o cara fala mal de você 10 anos, velho. Ele vira de fato um detrator ali. E na corrente oposta. Para quem não sabe, tanto eu quanto você somos administradores formados, inclusive, na mesma instituição. E o que se dizia, né, alguns anos atrás, né, não vou dizer assim para não denunciar a nossa idade, alguns anos atrás, quando a gente estava ali em formação, era de que o cliente satisfeito falava para 10 pessoas, 10 a 15 pessoas. Esqueça isso, amigo. Depois da internet, porque antigamente não existia essa coisa maravilhosa de comunicação na internet. O cliente insatisfeito, meu irmão, ele vai falar na internet, ele vai falar no seu Instagram, ele vai falar no seu site, ele vai falar em todos os meios onde ele puder, ele vai falar nos meios dele falar, e ele vai falar durante muito tempo mal de você. O insatisfeito, ele vai arrebentar o seu negócio, pô. Vai criar site. E tem gente que é rancoroso que cria site. É tipo assim, você tem um, sei lá, um site... Sei lá, comprecomigo.com.br. Aí o cara vai lançar o nãocomprecomigo.com.br. e é verdade. Um site contra você. Teve um vídeo mesmo que viralizou não tem muito tempo de um cara que teve o violão quebrado por uma linha aérea lá fora. A gente estudou esse case lá no MBA. Pô, eu vou tentar lembrar o nome, eu sou péssimo com nomes. O cara fez uma música, velho, contando a história de como que ele tava no avião e viu lá os caras da mala jogar o violão dele de qualquer jeito e quebrou. 100 milhões de views. Pensa aí. 100 milhões? 100 milhões de views da empresa falando mal. Olha, José Roberto falando pra gente aí, ó, em projeto chamamos isso de não escopo. O cliente demitido é aquele que não entendeu o escopo do seu negócio. É basicamente isso, né? É basicamente isso. Ou que não deu fit, né, com o escopo do seu negócio. Isso. Ele não só não entendeu, ele simplesmente não casou com o escopo do seu negócio. Então, realmente, é isso mesmo. O cliente... Pode falar. Na ponta... Você que é fera, irmão. Obrigado do outro lado, a gente tem o cliente satisfeito. O que é que ele faz? Ele começa a vender você. Porque ele vai estar na mesa do bar, ele vai estar com os colegas, pô, mesa de bar, hein? Que saudade. Saudade. E aí, ele vai estar lá em família, vai estar conversando, ele vai estar falando, poxa, eu tive a reunião com o Diogo, com o meu assessor, e a gente trabalhou a minha carteira, a gente comprou mais renda variável, ou diminuiu renda variável, e ele vai estar ali encantando as outras pessoas, por quê? Porque ele passou por um processo de encantamento forte.
Lá no escritório, a gente tinha um case que a gente era só especialista em bolsa e a gente não queria nenhum cliente abaixo de R$ 1 milhão em bolsa de valores. Então a gente era uma boutique muito fechada e aí a gente veio para a XP, sentamos na XP ali com 45 milhões de investimento. Em menos de 3 anos, hoje, a gente tem 615 milhões. Fala, Pedrão. Tem um feedback bom seu aí, viu? Excelente profissional. Obrigado, Pedro. Obrigado. Sim, irmão, então, é isso mesmo que você está falando. Pode continuar. O processo de encantamento, e aqui eu estou batendo muito nessa tecla para que a gente, eu como consumidor, eu queria ser melhor tratado, eu queria estar encantado por outros negócios a ponto de eu estar propagando, entendeu? Perfeito. É importante isso, a gente investir no processo, em pessoas, no propósito, né, na cultura organizacional ali, para engajar nossos colaboradores e eles também virarem promotores. Eu não lembro a última vez que eu passei por uma experiência ímpar, assim, de falar, meu Deus do céu, o que é isso aqui, entendeu? E você falou bem, né? Eu acho que assim, quando você faz essa evangelização, né? Quando as pessoas, na verdade, elas se tornam ali defensores, advogados da sua marca, você falou muito bem dessa conversa de mesa de bar. Se pessoas, né, que não são clientes dessa empresa tiverem investimentos em outras corretoras e não estiverem vivendo daquele jeito que essa pessoa está sendo impactada, ele vai começar a pensar assim, poxa, por que lá eles deveriam estar fazendo exatamente igual e eu não recebo isso, né? Então assim, e você está fazendo isso de uma forma gratuita, porque na verdade o boca a boca, esse sim, né, que a gente ouvia falar lá na faculdade, esse e continua sendo, e por muitos e muitos anos ele vai ser o mais poderoso de todos os marketings. O mais poderoso de todos os marketings. Então quem está falando isso aqui é o presidente do reino, meu irmão. O marketing boca a boca, ele e vai continuar sendo, pode anotar isso aí, por muitos e muitos anos, o mais poderoso de todos os marketings. Não vai existir a internet. Quando a pessoa estiver ali na oportunidade de vender um para o outro, a sua experiência positiva, tenha certeza, guerreiro. Ele vai conseguir dizer assim, ele vai poder abrir o loop do comparativo na cabeça da pessoa que está vivendo outra experiência com outra empresa e vai dizer assim, e ele vai começar a se comparar. Pô, isso aqui que o Diogo tá me falando, eu não tenho lá não, velho. Eu não tenho lá não. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar entender depois um pouquinho sobre essa oportunidade. Aí ele vai dizer, me dá o contato desse cara aí que você estava falando lá e tal, para ver o que ele tem para me dizer e tal. E eventualmente, se você tiver um trabalho muito bem feito, você nesse 1 a 1 póstumo, onde você vai, aí já não vai ser uma cold call, já vai ser uma hot call, você vai ligar para a pessoa e vai dizer assim, cara, é isso mesmo, a gente vive. Se você conseguir entregar exatamente o que aquela pessoa vendeu para outra lá na mesa de bar, tenha certeza que você vai ganhar um outro cliente, um novo cliente para o seu portfólio. Carolzinha, bem-vinda, bom dia. A gente lá no escritório, irmão, a gente está na quarta casa, é a indicação, aí já me gerou uma indicação, da indicação. Então, vê como é poderoso isso, Eu acho. E isso por quê? Porque a gente teve cuidado, né? A gente, só para você ter uma ideia, o nosso processo do nosso funil, ele basicamente é prospect, lead, aí o lead recebe uma ligação, que tem um protocolo, agenda uma reunião, aí tem primeira reunião, segunda reunião e vira cliente. A gente investe ali, em média, umas 8 horas dedicadas ao lead. Isso é muito caro. Isso é muito caro. Personalizado. É muito personalizado. Tem muito CRM aí. O CRM, para quem não conhece a sigla, é Custom Relationship Management, ou seja, é o gerenciamento desse relacionamento com o cliente, né? Então, 8 horas para você fechar um cliente, independente do tamanho que ele tenha, porque assim, se você falar assim, são 8 horas para o cliente que seja acima de 1 milhão ou que vai me trazer 5 milhões para o meu escritório. Aí você pode até dizer assim, poxa, justifique e tal, mas para qualquer cliente, isso realmente é memorável, é bastante tempo, exige e por que a gente faz braço para fazer isso. E por que a gente faz isso? Porque um cliente bem tratado e bem cuidado, ele vira um colaborador da equipe. Ele vira um promotor da marca.
E é isso que a Perfeito. gente faz. Quando a gente pega ali o nosso Pareto, juro por Deus, assim, eu tenho clientes que já indicaram mais de 50 clientes. E eu tenho colaboradores que não converteram nem 15. Velho, Perfeito. é insano, velho. É insano. Perfeito. Explica pra galera aí o que é o Pareto, né? O princípio do É, 80-20. É bom, né, é, para as pessoas saberem. o Pareto, eles são os 20%, os seus clientes, o 20% dos seus clientes que correspondem a 80% do seu 100%. resultado. Então, Exatamente. ou porque eles são os 20% maiores, ou são os 20% melhores, mas no duro são os 20% mais relevantes. É aquele Exato. núcleo que promove ali o seu negócio de forma que sem ele o negócio valia 20% do que vale. Perfeito. Importante, né? Na verdade, quando você faz o Pareto e, eventualmente, o Pareto do Pareto, você vai afunilando para onde você precisa dar mais atenção ao seu negócio, né? Então, isso é muito importante. Você trouxe aí um conceito bom, um conceito de que quem não usa essa metodologia, eu aconselho muito que comece a usar e comece a enxergar o seu negócio assim, de uma forma holística, ou seja, de uma forma completa. Então, eu acho que essa ferramenta Pareto é muito importante. Quem realmente são Muito. as pessoas que estão trazendo resultado para o seu negócio? Quem são os clientes? Foi rapidinho, já Voltei. voltou. Já voltou, já voltou. Tá, voltou. Tá ouvindo? Guto, Será que sou eu? tá ouvindo? Tá ouvindo, irmão? Peraí, tá travado um pouquinho aí. Talvez seja eu, talvez seja a internet chovendo. Pode ser que seja eu. Tô te ouvindo agora. Tá me Você tá me ouvindo? ouvindo bem? Tá rodando Tô sua te, tela aí. tô te ouvindo bem. Alto e claro. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. São Tô te coisas da ouvindo bem. internet brasileira. Servidores, por favor, nos ajudem. A gente está falando de experiência aqui nessa live. Por favor, torne nossa experiência uma experiência positiva. Eu não sei, pode ser a internet aqui, tá chovendo, né? Quando chove aqui, sabe que eu moro na fazenda, Acontece. né, irmão? Exatamente. Moro na zona Então, rural. assim, é muito importante, né? Eu vejo muita gente se preocupando muito ali na persona, no cliente ideal. E aí não tem um onboard forte, velho. Bota o cliente para dentro, vira cliente, depois abandona o cliente. E um grande case disso são as telefônicas. Quantas e quantas vezes eu não já fiz assim, pô, eu vou ligar lá para minha operadora, porque eu vi uma propaganda dela nova, ótima. Só que é muito melhor do que o plano que eu já estou pagando. Tem muito mais Perfeito. benefício. Aí eu ligo e tenho que É só para cliente implorar novo. para ele me dar o É, upgrade. Aí, juro por pois Deus, é. eu falo assim, olha, eu vou ser forçado a cancelar o meu contrato para fazer um novo para De participar da novo. promoção. Que É, loucura, velho. é, é um negócio assim. E eventualmente, se você depois entra em contato com outra e outra te oferece uma coisa melhor, você não tem nada de fidelidade, né? É isso que você trouxe uma coisa perfeita, uma analogia perfeita. Operadoras de telefone são coisas que não entram na minha cabeça. Porque em vez deles tentarem fazer o máximo para te fidelizar, para fazer com que você esteja sempre satisfeito e sabendo que a barreira de saída é tão baixa, né? Porque a barreira de saída é baixa. A gente, quando fala das forças de Porter, né? Quando a gente estuda lá vantagens e vantagens competitivas, você entra lá, tem a barreira de entrada e a barreira de saída. A barreira de entrada para a loja, né, para a empresa, é a dificuldade de você entrar no ramo de negócio, mas para o cliente a barreira de saída baixa, ele pode ir para qualquer outro ali com facilidade enorme. Então, se você não tem ali uma política que fidelize, né, uma gamificação, ou alguma coisa que traga ali uma política de recompensa, que inclusive era uma das coisas que eu queria falar aqui, programas de fidelidade, se você não fideliza esse cliente de alguma forma, a barreira é muito baixa. Ele vai dizer assim, ele vai olhar para o lado e vai dizer assim, e às vezes esses estímulos eles vêm até dos familiares, Diogo. O familiar chega para você assim e diz assim, ó, eu tô pagando X na operadora tal. Aí você olha assim, e por que eu tô pagando Y? Aí ele ainda vai elencar os serviços para você e vê que ele tem lá mais 10 coisas que você não tem. Aí você fica louco, você diz assim, mas como assim? E simplesmente a operadora diz assim, é porque o senhor não ligou para atualizar. Ou simplesmente quando você vai, ela, mas é só para cliente novo. É a falta de Existe respeito, isso. né?
É uma falta de Aí o respeito. cliente se sente lesado. Aí o cliente se sente lesado. E aí eu queria aproveitar o gancho, né, esse mote aí, para você trazer uma outra coisa. Eu queria saber um pouquinho sobre retenção. Porque uma vez que você traz o cliente para você, você fideliza, eu queria saber como você encara essa questão de retenção. O que vocês fazem lá diante do negócio de vocês para deixar o cliente retido, para deixar o cliente satisfeito ao ponto de dizer assim, esse aqui é o meu lugar. Eu não estaria melhor se não fosse aqui. O que vocês fazem para Irmão, trazer essas... eu vou dizer, eu sou um adepto de que menos é mais, né? Muita gente acha que as coisas são complexas e tal, mas muitas vezes é o simples que tem mais sucesso. Sabe o que é que a gente faz? A gente simplesmente entrega o que promete. A gente entrega. É uma boa. Todo o processo de encantamento da gente, ele é construído já para orientar a expectativa dele, do que ele vai ter, e a gente vai lá e entrega 200% do prometido. Sempre. Que se 200%. que se chama o over delivery, né? Ou seja, Sempre. entregar acima, né, do esperado. Você seta o As que é expectativas de forma íntegra, que assim, já seja mais alto do que ele está acostumado, e você vai lá e entrega 200%. É literalmente isso. E nada mais, nada mais. Porque toda vez que o cliente vem e cobra da gente algo que a gente não alinhou, que a gente não prometeu e que a gente eventualmente não pode entregar ou não pode escalar aquela entrega, a gente não promete. A gente fala, olha, não é por aí, não é esse o caminho. Você tá me pedindo uma coisa que a gente não combinou. Seria o equivalente a eu dizer para você que, ao invés de eu dizer para você, olha, Guto, todo dia eu vou vir aqui trazer uma cesta de fruta. Imagine que a gente começa aqui a conversar sobre fruta. E você passa a conversa inteira falando que gosta de morango. Aí eu falo, eu tenho morango também, eu tenho morango e tal. E a gente fala um bocado de morango. E no final eu falo, vou te entregar uma cesta de fruta. No seu inconsciente, qual é a fruta que eu vou te entregar? Morango. Aí chega no outro dia, vem uma cesta de banana. Aí você faz, porra, Diogão, como assim, rapaz? A gente falou tanto de morango. O que é isso aqui? Aí eu digo, não, mas eu não disse pra você que eu ia falar que eu ia entregar morango, não. Eu disse cesta de fruta. Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso. A gente fala de morango, eu vou te entregar morango. Eventualmente a gente vai falar de banana e eu vou te entregar banana. Então, todo o cuidado, toda a comunicação, ela tem uma estrutura scriptada tão forte para cuidar das entrelinhas. Porque o que a gente descobriu? Que no banco, os gerentes eles se escondiam atrás das entrelinhas. A gente não, a gente vai eliminando todas as entrelinhas. Todo o processo. Ficou alguma dúvida? Se você entendeu isso aqui, você entendeu a frequência de contatos, você entendeu o risco da carteira, você entendeu o que esperar do Diogo, o que cobrar do Diogo, e tudo é muito transparente. Eu vou dizer, gente, falar a verdade é fácil, velho. Esse negócio de dourar a pílula, de jogar com as entrelinhas, jogo de sombra, isso que é difícil, velho. É difícil fazer, é difícil escalar, é difícil manter. A percepção, a frustração do cliente quando isso percebe, né, foi enganado, é enorme, velho. Perfeito, foi enganado, perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, olha o seu processo, olha a sua rotina, olha a sua entrega, olha as suas palavras. A gente tem lá palavras proibidas. A gente tem expressões proibidas. Por quê? Porque por mais que você não entenda problema nenhum com aquele negócio, tipo assim, não se preocupe não. Ações, a gente domina, vou fazer tudo de ações para você. Mentira, mentira. A nossa certificação não permite que a gente analise ações. Aí o cara vai lá e pede uma análise e você fala, eu não posso fazer, mas você me disse que você ia fazer tudo. Então, Perfeito. Tem que ter muito zelo em todo o processo. Que aí depois a retenção, irmão, é fácil. É fácil, é só na bola. É só na bola, entendeu? Por isso que a gente não gasta muita força e energia no processo de retenção. A gente tem um processo muito forte de inbound. O nosso onboard é muito forte. Perfeito. E programa de fidelidade? O que você tem a me dizer? Você tem alguma coisa assim, algum programa que você gere com eles que diga assim, cara, se você estiver comigo aqui, a gente tem algum programa de recompensa, como cartões de crédito, por exemplo, tem, né? Você ganha pontos, tem alguma coisa desse tipo lá?
Ou Não, a gente não, como você tenta entregar fidelização, um programa de fidelização lá? é, Que a pode não gente ser não. através de um programa, pode ser de Isso, qualquer outra isso, forma. isso, isso. E olha como é legal, né? O tempo inteiro eu tô falando da porta de entrada, né? O que é que a gente Isso. faz no começo? Toda vez que o cliente chega pra gente, a gente entende que ele é uma pessoa sofrida, de uma experiência complicada e muitas vezes com muitos traumas de investimento. Então a gente gasta muito tempo depois. A gente gasta muito tempo na qualificação do nosso lead. Então a gente é como se a gente desse um MBA de finanças pro cara. Porque eu vou montar uma carteira, eu vou explicar a carteira, eu vou explicar os produtos e a gente gasta muita energia nesse processo de qualificação do nosso lead. Na entrada, uma vez qualificado, isso eu não tenho retrabalho nenhum com esse cliente. Muitas vezes eu fiz o Fronteiras, por exemplo, que era essencialmente para cliente, um evento de educação financeira focado em cliente. Aí as pessoas falavam assim, poxa, Diogo, foi ótima a sua aula. Eu falei, mas você veio, você já sabe tudo. Aí ele, não, eu vim trazer minha esposa, eu vim trazer meu primo, eu vim trazer... Ou Legal. seja, é tão forte essa porta de entrada que, como eu disse, a gente gasta muito pouca energia para frente porque não é o valor do meu avatar, entendeu? Perfeito, perfeito. E agora a gente pode, né, acho que a gente falou bastante, né, tinha muitas outras coisas para falar, mas a pergunta agora é por que, diante de tudo que a gente disse, investir em programas de fidelidade, investir em experiência, para você poder arrematar, por que você acha que é tão importante a questão de investir nesse tipo de experiência nas pessoas? Porque a experiência de produto, ela é commodity. Você tem um produto bom hoje, amanhã lançaram um melhor. Mas a experiência de consumo, ela é permanente. Ela é eterna. Aquela experiência que você teve, quiçá insuperável. Porque se você acerta ali na dor do seu cliente, no zelo, na forma, ele vai ter outras dores. Só que é incomparável. É igual dizer assim, você se sente mais amado por seu pai ou por sua mãe? É amor. Ninguém vai dizer Perfeito. que um amor vai deixar de ser porque o outro é maior ou melhor, porque teve momentos melhores. Você vai entrar no coração do seu cliente e você vai ficar ali para sempre. Para sempre. Ele é seu. Exatamente. Exatamente. Perfeito, mano. Ah, rapaz, adorei essa analogia que você fez, velho. Adorei, velho. Adorei mesmo. Parabéns. É isso. Né? Produto é uma coisa altamente copiável, né? Você fazer um produto idêntico, igual, ou uma cópia, é uma coisa muito fácil de você fazer. Mas fazer a experiência do consumo, né? Que aí é aquele negócio que diferencia o serviço do produto, né? Isso aí não mudou também desde a nossa época de faculdade. O produto é aquilo que dizem que você não existe um tempo de consumo daquilo ali. Em termo, eu discordo, porque eu acho que enquanto você estiver consumindo aquele produto em termos de usabilidade, quando ele estiver trazendo ali uma usabilidade para você, você também está se envolvendo com ele. Né? Mas dizem que o serviço é aquela contraprestação que vai acontecendo ao longo até que alguma coisa esteja finalizada, entregue, um entregável, um deliverable, né? Bem definido. Mas assim, durante essa experiência que você tem que gerar essa reciprocidade na pessoa. Acho que a palavra é essa. O gatilho mental que você gera para você gerar esse amor, reciprocidade, né? Você se sentir tão recíproco em relação a essa pessoa que presta serviço para você, que você diz assim, nossa, eu fui bem tratado, eu me senti amado, eu me senti acolhido, eu me senti abraçado, né? Quando eu entrei em contato aqui com essa marca, com esse produto, com esse rapaz aqui, o que quer que seja, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? A gente faz hoje uma live, né? Todas as quintas-feiras, 7h30 da manhã. Inclusive, já é um convite para a próxima, quem você conhecer e que gostar de falar sobre marketing, de falar sobre experiência, de falar sobre empresas, vem para cá, porque a gente vai falar sobre diversos temas que são de amplo domínio, tanto meu quanto de Diogo. Nós somos administradores de essência, né? Mas eu sou Empresários. especialista.
empresários, sócios, mas eu sou especialista em marketing, sou especialista em ferramentas ágeis, design thinking, Scrum, Sprint e todas essas coisas. E Diogo, ele é especialista em finanças, é pós-graduado pela MBA, IBMEC. Pela IBMEC, então IBMEC. pela IBMEC em finanças corporativas. Então, assim, a gente tem uma ampla gama de coisas aqui que a gente pode abordar. Inclusive, eu vou abrir uma caixa para perguntar para vocês sobre o que vocês gostariam de ouvir aqui da gente, sobre que tema, porque a gente consegue aqui amplamente falar sobre diversas coisas que são de nosso domínio, tanto acadêmico, né, e quanto de usabilidade própria, né? Diogo, ele é gestor de empresa, nós somos gestores da nossa empresa em comum, eu também já fui gestor de empresa, então, assim, nós temos muita coisa para falar para vocês aqui. Muitas coisas para falar para vocês, basta vocês pedirem, quererem, ó, Vitinho aí, parabéns, irmão, bem-vindo. Esse acorda cedo, que eu sei. E é isso. Aqui então, o assim, importante é que é para ser um refúgio, né? Um refúgio mental. Aqui a gente trocar boas práticas, a gente compartilhar, a gente, de fato, tentar contribuir para a formação de vocês, aproveitar esse tempo de quarentena, tá todo mundo com um pouquinho mais de tempo, né? Pegar essa atenção que geralmente está dispersa e direcionar para algo construtivo, algo que você possa levar para o seu negócio, para a sua vida, que transforme vocês de alguma forma. Perfeito. Eu acho que você falou uma coisa que é muito, muito presente para mim, Diogo, que é essa... Bicho, deu uma trava aqui. Eu acho que você falou de alguma coisa muito presente, que é essa questão da transformação. É isso que a gente quer buscar aqui, né? A gente quer buscar aqui, hoje a gente falou, semana passada, foi quando a gente começou, a gente falou sobre as 3 coisas que você precisa fazer para você acabar com esse medo de gravar suas lives, seus vídeos, de botar sua cara, de aparecer, né? E hoje a gente está falando sobre a experiência do cliente. Para quê? Para que quando você saia desses 50, 40 minutos de bate-papo, de troca de informação, você saia com uma transformação, com um insight dentro de vocês. Porque, na verdade, a grande verdade é que quando você, às vezes você está a um insight, a uma fala, a uma frase de você chegar no seu eureka, e você dizer assim, nossa, era isso que estava faltando no meu negócio. E pode ser, prepotência minha dizer que vai vir daqui, mas pode ser que venha daqui. E você diga assim, nossa, era o que estava me faltando, era a peça do quebra-cabeça que faltava. E, eventualmente, a gente está querendo construir esse conhecimento para que as pessoas tenham esse site, que possa sair daqui com uma transformação nesses 40 minutinhos que vocês passam com a gente aqui de conversa. E eu vou dizer, aqui a ideia não é só para quem tem empresa ou para quem quer empreender, não. É na vida, velho. A experiência, tudo conta. Como é que está o seu contato com seus filhos, com seus pais, com seus amigos? Isso tudo, quando a gente pensa, eu costumo dizer que a gente está sempre vendendo alguma coisa. A gente está sempre vendendo uma ideia, uma imagem, um momento, uma experiência. Então, assim, se tudo é uma questão de venda, é uma questão de, assim, você ter um contato, você tá ali querendo chegar no objetivo, você pode ter um zelo. E também você, como consumidor, você começa a ficar atento às empresas que estão cuidando de você, as pessoas que estão investindo para que você tenha uma experiência, porque também ajuda, você dar reciprocidade a quem está cuidando bem de você, a quem você gosta, é muito importante. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu tenho um barbeiro que ele é muito bom. Ele é muito atencioso, ele me liga, conversa, fala de coisas, procura saber da minha vida, manda parabéns nas datas chaves. E eu sabia que ele ia estar fechado. Eu lembrei dele, falei, caramba, velho, o cara deve estar sem ganhar nada. Falei, aí, queridão, como é que tá? Eu tenho quantos aí no meu pacote que eu compro de 10 em 10? Aí ele falou, você tem 4. Aí eu falei, me dê sua conta aí, que eu vou comprar mais 10. Aí ele, você é maluco, rapaz, a gente não sabe nem quando é que vai voltar. Eu falei, pô, irmão, eu sei que eu quero que você sobreviva, para quando voltar você me entregar. E eu quero assumir o risco de você morrer, inclusive. Aí ele falou, Deus é mais, não quero mais vender para você não. Você tá me agorando, eu tô bem aqui. Eu falei, não, é sério, eu quero te ajudar, é importante para mim que você não passe necessidade, para que no retorno você não fique uma pessoa desesperada por dinheiro, você continue sendo atencioso, você faça o trabalho ali naquele 45 minutos que você dedica para mim com atenção, não fica disperso, Perfeito. Não fica pegando o telefone. Então, é um cuidado que a gente acaba tendo como cliente também. Então, Perfeito. Tudo que a gente fala aqui, que é aplicável a uma empresa, é aplicável para a gente como cliente. Então, Perfeito.
Fica o convite aí para todo mundo. Porque nós também temos experiências com empresas, né? Nós não somos só nós somos empresas, mas nós temos esse relacionamento com outras, né? E o papo que você trouxe aí para mim, Diogo, foi sensacional. Na verdade, o que você está olhando, você está projetando comportamentos futuros que podem advir desse caso que ele esteja vivendo hoje. O fato dele estar precisando de grana, assodar, ou seja, dar mais velocidade, querer que ele acelere os processos para poder atender mais pessoas em uma quantidade menor de tempo, né? E você entende que esse cuidado, ou seja, esse tempo ótimo que ele passa com o cliente, 45 minutos, é o tempo ideal para que ele entregue uma experiência memorável, e você quer não só que você continue vivendo essa experiência memorável, como as outras pessoas que vão receber dele o serviço também vivam a mesma coisa. E isso é de uma grandiosidade muito forte. Então, é isso aí, irmão. Você falou um negócio aí sensacional. Eu não sabia desse caso, velho. Eu trouxe. Eu guardei algumas coisas pra gente trazer aqui ao vivo, que eu sei que vai ser interessante. Pra quem não sabe, né? Como a gente tem essa relação de sociedade, a gente conversa muito, a gente está sempre muito em contato, né? Nós somos irmãos de verdade, assim, né? Tipo, apesar de não ser de sangue, a gente se considera como, né? Desde quando a gente, há muito tempo atrás, se conheceu. Mas desse caso eu não conhecia. Esse caso, para mim, foi realmente uma coisa nova para mim, assim. Sensacional. A gente deu uma travada aí, né? Mas pra mim travou aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, vamos fazer o convite do post? Vamos fazer, né? Eu vou preparar o post lá depois. Vamos tirar uma selfie, né? Quem quiser postar a gente, vamos deixar aqui nosso rosto. Quem quiser repostar, colocar lá no seu story. Por que isso, pessoal, na verdade? Porque, assim, eu acho... E assim, a pretensão é que, na verdade, a gente leve essa informação para a maior quantidade de pessoas que a gente puder, né? Eu sei que muitas vezes o horário ele não colabora, né? Mas a gente quer fazer com que as pessoas eles se comprometam. Porque o fato de estar aqui 7h30 da manhã, acordado, disposto e prestando atenção na live, isso faz com que as pessoas estejam comprometidas com a nossa mensagem, na verdade, né? Então, para a gente é importante a gente manter esse... A gente poderia dizer assim, vamos concorrer lá com o pessoal que está fazendo live à noite. Pode ser. Eventualmente, também tem pessoas fazendo lives durante o dia. Mas a gente quer fazer com que as pessoas realmente se comprometam com a nossa mensagem. E a gente entende que 7h30 da manhã é um momento bom, né? É um horário bom. 7h30 da manhã não é nem mais cedo, né? Pelo amor de Deus. Não é nem mais cedo. Gente, vamos ganhar o dia, velho. Eu tenho um livro aí, O Milagre da Manhã, velho. Vamos ajustar. Se não consegue 5 horas, 5h30, mas, pô, de manhã a gente tá disposto, sabe? Tá cheio de energia, tá descansado. Eu vou dizer assim, você trabalha o dia inteiro, resolve pepino de casa. De noite, velho, não sei se você tá querendo estudar de noite, aprender. Eu ia falar esse hack de produtividade, né? Você citou muito bem. É dito que quando você vai passando... O ser humano em si, né? Homens e mulheres, eles tomam decisões ao longo do dia. O seu cérebro está o tempo todo decidindo. O seu cérebro está o tempo todo tomando decisões. O que é que eu vou almoçar? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou escrever? O que é que eu vou produzir? O que é que eu vou fazer? Quais são as 5 principais tarefas do meu dia? E o tempo todo você está ali decidindo. Pega o celular ou não pego? Toda vez que seu celular toca e você olha para o celular e pensa assim, pego ou não pego? Você está decidindo alguma coisa. Por mais que você decida não pegar, você está decidindo entre pegar e não pegar. E a tendência é que, ao longo do dia, com esse processo de decisões sucessivas que você tem, você vai perdendo um pouquinho dessa racionalidade, você vai cansando o seu cérebro. E o que o Diogo está falando aí é um pouquinho da finalização desse processo. Quando você chega no final do dia e está com essa estafa, você está com esse cansaço mental, você está com essa fadiga. Então, ele falou muito bem. Eu acho que o melhor horário para a gente manter e para a gente fazer é de manhã, né? O de manhã é o horário onde a gente está disposto, onde a gente ainda não tomou tantas decisões assim. E eu acho que a mentalidade está clara. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe que minha memória é um tanto quanto de elefante, né? Vou trazer esse caso para vocês aqui, na verdade. Para vocês verem o quanto é poderoso essa questão de estar atento pela manhã. Eu estava tentando fazer a montagem de uma thumb, né? A thumb é aquela capa, para quem não sabe, né? A capa do vídeo do YouTube, da introdução do reino. E eu sabia que quando Duda nasceu, há 9 anos atrás, eu usei bastante um aplicativo
que eu não lembrava o nome de jeito nenhum, por ter tanto tempo assim, que ele faz montagens, né? Ele faz tipo um mashup. Você pega ali, por exemplo, eu quero botar como se uma mulher estivesse pintando meu quadro, eu no quadro e a pessoa me pintando. Aí você escolhe uma foto, faz o upload dessa foto e aparece lá a pessoa te pintando. Eu não lembrava de jeito nenhum, mas eu não pensava nem que eu fosse passar pela minha cabeça o nome disso aí. No outro dia de manhã, quando eu peguei, simplesmente apareceu na minha cabeça. Fotofonia. Temos 22 segundos restantes. Diogo, quem esteve com a gente aqui, gratidão. Esperamos ter transformado um pouco mais a vida de vocês. E pode usar esses 10 segundos para se despedir, irmão.